Olá, no vídeo de hoje eu vou falar do AA como modelo de vergonha pró-social. Se você está chegando aqui pela primeira vez, pausa esse vídeo, salve em assistir mais tarde e clica no primeiro vídeo que está aqui na tela, que é a introdução, o problema. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos do livro Nação Dopamina, escrito pela psiquiatra Anna Lembke em 2021, originalmente em inglês, e foi traduzido para o português e publicado no Brasil em 2022. Por que é importante você assistir aos vídeos desde o primeiro vídeo em sequência? Porque esse livro é um livro com uma sequência de histórias dos pacientes da Anna Lembke, da história dela, da dependência que ela apresentou e da informação técnica sobre os circuitos neuronais envolvidos no prazer e sofrimento quando a gente está falando de dopamina. Então, se você assistir em ordem, você vai ter um entendimento, um aproveitamento muito maior. Se você não me conhece, meu nome é Thaís Tosati, eu sou psicoterapeuta, especialista no atendimento de adolescentes e adultos, sobreviventes de relações tóxicas e da terapia breve do resgate da criança interior. Se você já me conhece, já vem acompanhando os vídeos, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Então, hoje eu vou falar sobre Alcoólicos Anônimos como modelo de vergonha pró-social. Vamos lembrar? Há 2 vídeos atrás, eu trago uma introdução do que a Anna Lembke vai falar quando uma pessoa sofre com hiperconsumo, ela acessa a vergonha. A vergonha é uma companhia para ela. Mas a depender do ambiente que ela estiver e receber esta pessoa em situação de hiperconsumo, é que vai fazer com que ela vá para um caminho de destruição ou pró-social. Eu já falei da destruição no vídeo passado e agora eu falo desse caminho pró-social e a Anna Lembke vai trazer para a gente Alcoólicos Anônimos mais uma vez. Você já deve ter percebido que a Anna Lembke é uma entusiasta de Alcoólicos Anônimos, assim como eu, das Irmandades de 12 Passos. Irmandades de 12 Passos, a primeira Irmandade foi a AA, e todas as outras que vieram, elas se inspiram e têm como base os princípios de Alcoólicos Anônimos. Bem, e aqui ela já começa contando que o mentor dela, que eu também já falei em alguns outros vídeos que ela trouxe, que ela traz no livro, né, que é o cara que mentorava ela quando ela era residente de psiquiatria. E aqui ela conta, né, eu já contei em um vídeo onde ele pede que ela faça o 4º passo de AA em relação a uma questão que ela tinha com a mãe, lembra disso? E agora ela vai contar como é que ele ingressou em AA. E o que aconteceu é que esse cara bebia, e ele bebia escondido da esposa, dos filhos, até que um dia a esposa pegou, ele sentiu muita vergonha e naquele momento ele resolve ingressar em AA e ele relatou para a Anna Lembke que foi a forma dele se desenvergonhar. Porque, além de Alcoólicos Anônimos, ele ter tido uma recepção calorosa e descobrir, inclusive, que havia outros médicos ali dentro na mesma situação que ele também teve como oferta o que fazer depois da vergonha. E a Anna Lembke vai destacar isso, né? Quando você, que sofre de hiperconsumo, vai para uma comunidade ou está em uma comunidade onde, quando você conta da sua situação de dependência, o que é oferecido para você é acolhimento, é empatia, é dizer, poxa vida, isso acontece, você é um humano, vem aqui que a gente está disposto a te ajudar, a te oferecer formas onde você pode se recuperar dessa dependência, desse hiperconsumo e ter uma vida melhor, com menos sofrimento, enfim, o que fizer sentido para cada pessoa. E ele trouxe que, e a Anna Lembke reforça isso, né, que os 12 passos
é o que é ofertado para se fazer depois de sentir a vergonha. Porque simplesmente acessar esse lugar da vergonha de, nossa, olha o que eu estou fazendo, olha o caminho que eu estou, e ficar nesse lugar de, que vergonha, mas a gente te acolhe, te recebe, só isso não é o suficiente para que aconteça um processo de recuperação. Então, a Ana Lembe vai dizer para a gente, os 12 passos é um convite sobre, beleza, você está sofrendo de dependência, você está em sofrimento, a gente te recebe aqui, te apoia, você pode contar com a gente, você pode ter um padrinho aqui dentro, você pode ter o co-apadrinhamento, que é quando companheiros se ligam e trocam o compartilhamento da sua própria recuperação, ou seja, você tem para quem falar, você sente pertencente a um grupo e tem o que fazer após essa sensação de vergonha, que são os 12 passos. E aí, nesse momento, a Ana Lembe vai trazer não só o mentor dela, mas alguns pacientes dela, inclusive a Lori, do vídeo passado, da vergonha destrutiva. Lembra? Aqui ela vai contar o relato dos pacientes que foram em AA. E em outras irmandades também. Tem um paciente nesse capítulo que ela fala sobre pessoas que sofrem compulsão sexual, que aqui no Brasil é chamado de DASA, Dependentes de Amor e Sexo Anônimos. Ela vai contar de um paciente que, além de AA, também fez parte dessa outra irmandade ligada à compulsão sexual. E como as ferramentas dentro de AA, os 12 passos, o apadrinhamento, o processo de você poder falar e não ser julgado nas reuniões. Um dos pacientes dela, quando foi em AA, ele chorava tanto, e no final do choro, da fala dele, vários companheiros entraram em contato e disseram, está aqui meu telefone, você pode me ligar, eu estou disposto a te escutar, a gente pode trocar, eu posso te contar como é que está sendo o meu processo de recuperação, sim, isso é possível. Então, esse é um ponto que a Ana Lembe traz nesse capítulo, e ela vai trazer um outro, que é sobre a importância de regras na comunidade, que para algumas pessoas que estão de fora pode soar uma coisa rígida, que absurdo, é muito melhor uma coisa mais leve, mais fluida. Porém, o que ela observa na própria experiência com os pacientes dela, com o processo dela de recuperação, é que uma comunidade que tenha regras sobre como essa pessoa precisa obedecer a algumas regras ali dentro daquela comunidade, traz o que ela associa como bens da comunidade, alguma coisa assim, não sei se é exatamente esse o nome, mas como isso traz uma adesão e como estar nesse grupo e seguir essas regras, esses acordos, tem um engajamento muito grande. E o engajamento não é só com o grupo, mas é o engajamento consigo mesmo sobre a não recaída. Então, por exemplo, ela vai trazer que uma paciente dela, que já estava há 10 anos em AA, em algum momento fez uma viagem, tomou uma bebida que em tese seria sem álcool, mas ela descobriu que tinha álcool e ela contou para o padrinho dela. E o padrinho dela falou, então a sua data de sobriedade ela vai mudar agora. Ela vai ser a partir desse dia que você tomou essa bebida que tinha bebida alcoólica, e ainda que você não soubesse, ainda que fosse mínima, você precisa fazer isso. E aí a Ana Lembe que conta que no momento ela achou isso muito radical. Mas depois ela entendeu que essa regra, esse acordo faz muito sentido para que a pessoa em situação de dependência não fique com uma ideia só um pouquinho, né? E quando a Ana Lembe que trouxe para a gente os tipos de autocomprometimento, lembra? De tempo, físico, entre outros, como as pessoas em situação de dependência, elas tendem, né, e inconscientemente, a ir para um lugar de só um pouquinho, só hoje, e aí elas afundam no hiperconsumo,
enfim, por tudo que a Anna Lembke já explicou para a gente de como os nossos sistemas químicos, elétricos funcionam internamente e por que é que a recaída é algo tão fácil de acontecer quando a gente abre alguma brecha. Então, ela vai trazer como essas regras, elas ajudam nesse lugar da honestidade, que é uma coisa que a Anna Lembke já trouxe para a gente também, como é que a honestidade é imprescindível no processo de recuperação. E ela também traz um outro ponto, que são membros que, na verdade, estão ali, e ela deu o nome de sanguessuga, aproveitadores, que, em geral, o comportamento deles é mentirem, omitirem que eles tiveram uma recaída e fazer todo um jogo de que eles estão em recuperação e olha como eles são incríveis. Ana também já trouxe isso em outros vídeos, né, sobre aquele rapaz que ia dar palestra e falou, olha, agora você vai chorar, se prepare. E ela ficou, que isso, gente? Né? E ela sacou que aquele cara estava ali muito performando e querendo a dopamina com os aplausos e não de verdade vivendo um processo de recuperação autêntico para ajudar outras pessoas a partir da própria verdade dele. Então, ela vai destacar como essas regras dentro de comunidades, e ela destaca que o AA são imprescindíveis para ter uma adesão e realmente um processo de recuperação comprometido com a sobriedade e com qualidade de vida, e como isso pode evitar e afastar pessoas que estão ali para ter dopamina de um outro jeito, né, com os aplausos, e de fato não estão comprometidas com a recuperação. Então, a Anna Lembke vai trazer para a gente, nesse capítulo, como Alcoólicos Anônimos têm ajudado tantas pessoas a se manterem sóbria. Ela traz nesse capítulo a Lori. Então, a Lori, em algum momento, ela vai buscar a AA, que foi 2014, e até ela escrever esse livro, que foi 2021, então 7 anos, ela conta como que a Lori foi recebida pelos membros de Alcoólicos Anônimos de uma forma que ela gostaria de ter sido recebida na igreja que ela frequentava. E como a partir daquele momento, estando em AA, fazendo os 12 passos de AA, tendo o amadrinhamento, a Lori, até a Ana escrever esse livro, estava há 7 anos sóbria, em recuperação, sentindo que ela tinha um lugar para chamar de seu, esse lugar de pertencimento. Ela tinha pessoas que estavam dispostas a escutá-la como ela realmente é. Ela não tinha que fazer uma máscara, uma performance para ser aceita. E isso foi muito caro, muito importante para a Lori. Uma outra coisa que a Anna Lembke destaca nesse capítulo é que algumas pessoas são bastante críticas às regras de AA, a forma como a AA funciona, e diz que aquilo é uma espécie de culto para fazer uma lavagem cerebral nas pessoas, que as pessoas deixam de ser dependentes do álcool e aí fica dependentes do grupo. E a Anna Lembke traz que ela acredita que isso é um grande desserviço, porque a pessoa precisa conhecer, participar e, inclusive, entender, né? Isso é para mim, isso funciona para mim, pode ser que a AA não funcione para você, mas pode ser que uma outra irmandade funcione, ou uma outra comunidade. O que importa, e o que a Anna Lembke está trazendo aqui para a gente, é entender que quando a gente está falando de se recuperar numa situação de dependência, de hiperconsumo, é importante que a vergonha que a gente sinta quando a gente está numa comunidade, a forma como isso é recebido é com acolhimento e empatia, e que eu possa conhecer um caminho de recuperação para sair desse ciclo. E que, sim, as regras, os acordos podem ser decisivos para uma pessoa se manter em recuperação. Então, eu acho que esse é o ponto mais importante que, pelo menos, ficou para mim desse capítulo, sobre entender essa chave. Como é que eu, em situação de hiperconsumo,
vou para um caminho de uma vergonha pró-social. E ela traz no início do capítulo que se a gente não tem esse mínimo de vergonha, né, que é essa vergonha de dizer, putz, como é que eu vou chegar lá em AA e vou dizer, cara, tive uma recaída. Então, muito da minha sobriedade se sustenta nesse lugar dessa linha tênue da vergonha, que é, eu não quero sentir essa vergonha. Eu vou continuar sendo acolhida, eu não vou ser banida do grupo, mas eu não quero que ter recaído também seja uma forma de, em algum grau, estimular outras pessoas a fazerem isso. Não, a gente está junto. E para esse grupo se manter junto, para essa força da recuperação continuar, é importante que eu não recaia. E talvez dê para usar um exemplo que eu gosto bastante, que eu própria vivencio, e vivencio não só como terapeuta, mas como paciente, que é ter um comprometimento com o meu processo de recuperação interno, não só de dependência, mas o meu trabalho interno em terapia, que é ir para a terapia e dizer, poxa vida, eu vou contar que eu fiz a minha parte sobre um tema que a gente trabalhou na sessão passada. Eu não quero, de novo, chegar lá e dizer, então, não fiz, não consegui. E ter esse esforço, que é sair dessa zona de conforto, não ir para uma zona de luta, mas ficar num lugar de desafio. Eu acho que talvez essa seja uma forma que eu estou encontrando para resumir esse lugar onde a Ana Lembeck fala da importância de ter um grupo, uma comunidade, onde a vergonha que eu sinto por ter feito algo, um comportamento, seja um lugar onde eu possa me desenvolver, me descobrir e possa ser eu mesma, que não seja um lugar onde eu fique ali embolada em um sofrimento e realmente entre em um ciclo de recuperação para ter uma vida melhor e também poder ajudar outras pessoas. E então, como foi ouvir, entrar em contato com esse lugar da vergonha pró-social? Isso é novo para você? Não é novo? Conta aqui para mim nos comentários, eu vou gostar de saber. E tenho certeza que as outras pessoas que assistem esse vídeo também vão gostar de saber o seu ponto de vista. Isso ajuda como a gente vai acessando esses novos caminhos, ou pelo menos caminhos que não estão aí dados em sua grande maioria, infelizmente. Mas a gente está aqui e pode construir esse novo ponto de vista e ser uma referência para esse lugar da vergonha como pró-social, como uma possibilidade de recuperação. Conta para mim aqui nos comentários. Se você acha que esse vídeo pode auxiliar uma outra pessoa, compartilha. Deixa o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e pode ajudar mais pessoas. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Clica aqui para se inscrever, ativa as notificações. Toda segunda às 7 da manhã tem vídeo novo de psicoeducação e na sexta-feira, às 18 horas, também vídeo novo de psicoeducação. Muito obrigada e até o próximo vídeo.